e comigo já tenho a Jéssica. Olá, Jéssica. Olá, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Parabéns, antes de mais, por este teu livro. Um livro muito descomprometido, muito simples, que eu acho que se assemelha um bocadinho a ti, não é? E à mensagem que queres passar. Sim. Porque viveste, de facto, e nós não imaginamos que as pessoas que de alguma forma são figuras públicas, não é? E que se parece terem uma vida tão cor-de-rosa, passam por momentos muito complicados. E tu passaste, muito nova. Exato. Eu passei durante anos. Aliás, eu acho que a minha ansiedade, os meus problemas começaram provavelmente na minha pré-adolescência, portanto, isto foi assim... Não gostavas do teu corpo? Era o quê? Não tens noção do que terá contribuído para isso? Eu não sei exatamente se era... Sim, eu nunca gostei do meu corpo. Eu cresci a não gostar do meu corpo, mas quer dizer, ou porque não tinha maminhas, ou porque não tinha rabo... Tu arranjavas sempre um defeito. Sempre, havia sempre qualquer coisa. Eu acho é que os problemas começaram a ficar um bocadinho mais complicados quando eu comecei também a ficar um bocadinho mais velha e depois as coisas vão acumulando e como eu sofro naturalmente de ansiedade, sou uma pessoa ansiosa, a primeira coisa que me acontece quando eu entro em crises de ansiedade é não comer. Que hoje em dia eu faço... Não comer mesmo? Não comer, não conseguir mastigar, nem sequer conseguir mastigar, não conseguir engolir nenhuma maçã, nada, só líquidos e tipo gelados, porque depois quando nós passamos por... Neste caso, como eu passei por uma anorexia nervosa, o nosso corpo depois começa a deixar de funcionar como deve ser, no sentido que deixamos de ter a menstruação, os nossos rins não funcionam bem, o nosso fígado não funciona bem, ficamos extremamente magras, portanto, cada vez que alguém me agarrava, às vezes só para me dar um abraço ou qualquer coisa, automaticamente eu ficava negra. Porquê? Porque ficamos com má circulação também. E depois começava a ficar toda cheia de nódoas negras em todo o lado. Mas tu não te foste apercebendo da situação? Eu fui-me apercebendo, mas quando me apercebi mesmo, já estava lá. Portanto, eu sabia que não estava bem, achava que estava cansada, ou estava triste, estava a trabalhar muito. Depois também, quando estamos a fazer novela, não temos tempo para nada, porque começamos às 7 da manhã, estamos lá o dia todo. E claro que, acima de tudo, as pessoas à minha volta também se aperceberam. Eu lembro do Rui de Carvalho vir ter comigo constantemente e tudo me enjoava. E trazia-me assim copos com canja. E dizia-me assim, vá, bebe lá. E eu assim bebia assim muito devagar. Portanto, toda a gente à minha volta percebia que eu estava com um problema e eu acho que estava um bocadinho... Falavam-te, não é? Tal como o Rui, que tinha esse gesto como de uma forma muito uma simpática, neta, exatamente, de uma forma muito simpática, mas... Mas aquilo em ti não funcionava, aquilo não entrava. Não entrava. Até o dia que eu caí para o lado. Quando eu caí para o lado e quando eu acordei no hospital, foi no meio das gravações, e até foi incrível, nunca foi feita nenhuma notícia à volta disto. Portanto, eu consegui sempre viver este problema de uma forma muito privada. De uma forma muito privada, exatamente. Quando acordei no hospital, aí é que foi... Não, isto tem que... não é possível. Pesavas quanto nessa altura? 42 quilos. 42 quilos. E quando recebi a receita do médico, cheio de antidepressivos, ansiolíticos, eu já estava a tomar ansiolíticos, portanto, a minha ansiedade, eu já tinha os tais comprimidos SOS que nós temos na carteira, para um ataque de pânico ou qualquer coisa, eu já estava a tomar esses comprimidos para sair da cama, para conseguir gravar a meio da manhã, para conseguir almoçar qualquer coisa, Mas, por exemplo, nessa fase tu lembras-te do que é que comias durante o dia todo? Ou não comias mesmo nada? Não comia quase nada. Dava uma trinca, às vezes, uma maçã e era assim, 15 minutos. Mas é muito complicado. E foi muito rápido. Foi uma perda de peso, assim... Sim, porque há pessoas que demoram anos até chegar lá. No teu caso foi rápido? O meu caso é rápido. Aliás, o meu caso é rápido. Se eu, de repente, começar a entrar... Hoje em dia, se eu começo a sentir que estou um bocadinho mais ansiosa, claro que tenho métodos diferentes hoje em dia para lidar com isto, a primeira coisa que eu faço é ir à cozinha. Primeira coisa. E eu faço com que a minha cozinha seja a minha farmácia. E foi a partir daí que eu também reestruturei completamente a minha alimentação. Aliás, na altura, foi o porquê de eu ter começado os batidos verdes. Toda a gente bebe os batidos verdes para emagrecer. Tu já o fazes há muito tempo. Eu já o faço há muito tempo e foi para engordar. Mas isso porquê? Porque quando o médico te disse o teu estado e quando te passa essa quantidade de medicamentos para tu, de facto, saíres dali, daquele buraco em que te estavas a enfiar, tu percebes que estavas mesmo mal? Não, eu percebi que estava mesmo mal, porque depois também comecei a ficar apática.
Estava triste, não tinha energia, não conseguia fazer nada. Depois foi um conjunto de situações e eu tive uma amiga minha que me disse assim: porquê é que não vais à Tâmara? Tâmara Castelo, que é filha do Virgílio, não sei se o termo é certo, médica chinesa, de medicina chinesa, exatamente, chinesa. E eu fui ter com a Tâmara e provavelmente depois das gravações, e ela esteve comigo durante meses, todos os dias, com agulhas, e eu não tomei nem um único comprimido, e eu tomava ansiolíticos não naturais, químicos, todos os dias durante os últimos 2 a 3 anos, e deixei de tomar comprimidos. Hoje em dia não tomo nada. Faço tudo através de medicina chinesa, meditações, alimentação. Há coisas que eu não faço, não bebo café, eu tento levar uma alimentação que não vá alimentar a minha ansiedade, uso a energia da maneira certa. E pronto, e é possível realmente não tomar nada, nada, exato. E como é que a tua família foi reagindo? Ou a tua família não se apercebeu disto? Quer dizer, naturalmente a minha mãe viveu comigo, ou neste caso eu vivi com a minha mãe a minha adolescência toda. A minha mãe estava totalmente a par que eu era uma pessoa ansiosa e que isto sempre fez parte da minha vida. Aliás, sempre tentou também alimentar a minha autoestima para eu me sentir bem, mas eu também saí de casa com 18. Então também foi uma situação que eu vivi. Deixou-te controlar, não é? Deixou-te me controlar. Não, e de saber exatamente o que te acontecia diariamente. Exato, eu também vivi isto de uma forma muito privada e havia um grupo muito pequeno de pessoas que sabiam que isto estava a acontecer na minha vida. E de resto havia aquelas pessoas com quem eu trabalhava que se aperceberam que se passava qualquer coisa, mas também nunca pisaram o risco de... Quer dizer, também não era pisar o risco, mas nunca tentaram ser inconvenientes comigo. Sempre, no caso do Rui, o Rui sabia perfeitamente, também já está aqui há muito tempo. Não te dizia mais nada, mas aquele gesto... Nada, mas chegava ao pé de mim: toma, minha querida, bebe. Tipo, havia ali coisas, gestos muito pequenos, e mesmo a produção toda da Plural e a forma. Se tu não comias, eles percebiam que tu não comias, não é? Sim. Sim, e quando nós estamos muito magros, as pessoas notam que nós estamos muito magros. Agora, isto tudo acaba por despoltar, digamos assim, quando tu desfilas, claro, não é? Foi. Na moda Lisboa, com um corpo perfeito para mim, no meu entender. E há pessoas que decidem, digamos assim, dizer-te coisas menos bonitas por teres desfilado daquela forma, quando tu só estavas a assumir aquilo que és, ponto. Sim, e no fundo, quando eu desfilei, eu estava mesmo tranquila, e estava já numa fase que tinha ultrapassado e tinha encontrado coisas que funcionavam para mim, portanto estava numa fase calma e que me sentia bem comigo mesmo. Aliás, nem teria desfilado se não tivesse. Não sentisse, claro. Se não sentisse. E de repente estas críticas foram feitas ao meu corpo e levou-me um bocadinho, Cristina, ali àquela fase de que se eu não estivesse bem, aquilo iria ter consequências graves em mim. Sim, se tu não estivesses recuperada... Se não tivesse recuperado... Podias voltar atrás, não é? Só com estas Exatamente. E a verdade é que depois voltamos a esta história toda, a ditadura da imagem, até agarramos no feminismo, a forma como as mulheres tratam as outras. E a verdade é que o que me aconteceu ali, eu não encarei aquilo de uma crítica para mim, mas sim uma crítica às mulheres em geral e a forma como as mulheres tratam as outras. E aquilo para mim, obviamente, foi muito pessoal, mas que eu, por acaso, até lidei bem com a situação e foi com um sorriso na cara e decidi... Não, conseguiste reverter as coisas de forma a fazeres passar uma mensagem daquele momento, não é? Exato, porque há muitas miúdas que passam por isto e eu acho que não se fala muito da ansiedade e as minhas anorexias nervosas nunca foram por me sentir ou gorda ou feia. Claro que há sempre qualquer coisa no meu corpo que eu acho que não está perfeito. Atenção que eu ainda acho, eu tenho celulite, eu tenho essas coisas todas nós temos e não é suposto... Já sabes lidar com isso agora? Eu sei lidar com isso e faz parte e hoje em dia consigo lidar com isso. Agora, há uns anos atrás, gostava-me, e se alguém me tivesse feito aquela crítica, em vez de tomar 6 comprimidos por dia, provavelmente estaria a tomar 12. E eu acho que quando aquilo aconteceu, eu decidi dar a resposta, já tinha começado com o livro, mas ainda não era nesse sentido, era só realmente para falar sobre os batidos ou à volta disso. Depois surgiu a Maria Capaz, falei sobre a anorexia nervosa e desenvolvi o livro à volta deste tema. Mostrando que não temos todas que ser perfeitas, não é? E que os corpos saudáveis e bonitos não têm que ser necessariamente magros. Não é? Nem com abdominais definidos, nem com nada do género. Não, mas também há muitas mulheres que são extremamente magras e são saudáveis. Existe também, há mulheres que têm um metabolismo muito acelerado, que são escanceladas e comem tão bem, se forem fazer análises, estão São aquelas que metem inveja, que comem tudo e mais feijoadas e o que quer que seja e continuam magras, não é? Exatamente, portanto, eu não estou a criticar também
a magreza extrema quando é uma magreza que é saudável, que faz parte, que é o metabolismo delas. Agora, eu sou contra a tal imagem perfeita do que é saudável, porque aquilo que nós vemos na maior parte das revistas, as manequins, as atrizes, não corresponde àquilo que é saudável. E só porque eu peso agora 56 e sou saudável e até deveria ter se calhar mais 2 ou 3 quilos a mais para a minha altura, e que se calhar vou ter. Não quero. Se calhar agora vem aí a Páscoa. Exatamente. Vais comer ovos da Páscoa. O meu nutricionista já vai estar a pensar, pronto, vai lá abusar. Todos nós temos corpos diferentes e temos que nos aceitar como somos e temos de ser saudáveis e sermos felizes. E olha, neste teu livro, para além da tua história de vida, não é? Há depois muitos conselhos a nível de receitas, a nível de exercício físico, na forma como nos podemos encontrar a nós próprias, não é? Através da meditação. Sim. E de tudo isso. Portanto, isto és tu. Sim. Estás aqui. É verdade. E aquilo que tu fazes diariamente. É o meu diário. O que é que tu comes, por exemplo, atualmente à hora do almoço? À hora do almoço. Faço uma alimentação que seja saudável, mas tenho sempre vegetais. Sim. Tenho sempre fruta. Essencial, bebo água o dia todo. Mas vou buscar um bocadinho de tudo, quer dizer, obviamente... Tens aqui esparguete de courgette à bolonhesa, por exemplo. Por exemplo, mas também eu adoro, eu como batatas fritas, eu como chocolate todos os dias. Há quem fuma, há quem beba. Tu tens esse vício? Eu, chocolate, a mim ninguém me tira chocolate. Portanto, eu não abdico de nada, eu faço uma alimentação saudável, retirei algumas coisas, evito comer coisas com glúten, gosto obviamente de uma alimentação vegetariana, mas não sou vegetariana, sinto mesmo falta, como carne e como peixe. Exatamente, mas é a minha primeira opção. Portanto, é encontrar aquilo que funciona para mim. Olha, e achas que este livro é para quem e quem vai ajudar? Isso é uma pergunta um bocadinho complicada, porque o livro saiu na sexta-feira e eu achei que seria totalmente direcionado talvez para miúdas mais novas. No entanto, tenho tido muitas mães, muitas mulheres também que sofrem de ansiedade, que se têm identificado, portanto, com o livro. Por isso, eu acho que qualquer mulher que sofra de ansiedade... E as mães não te esqueças que têm as filhas adolescentes, exatamente. Não é? E esta é uma forma também delas perceberem os sinais, porque não, se as filhas estiverem a passar por uma situação semelhante. Exatamente, eu acho que tem que ser levado a sério, tem que se falar sobre esta situação toda da ansiedade e de nos autotratarmos com ansiolíticos e essas coisas, porque há realmente outras opções e temos medicinas alternativas e psicólogos ótimos e o meu livro também tem isso. Tem. E a primeira coisa que eu digo é isto é o que funciona para mim. Eu não estou a tentar ser nem guru, nem nutricionista, nem médica, nem psicóloga, nada. Obviamente cada pessoa deve seguir as indicações do seu médico. Exatamente, toda a gente deve ter uma opinião profissional. Isto é apenas aquilo que funciona para mim. Portanto, o que funciona para mim pode não funcionar para ti, mas isto aqui é o meu relato dos últimos anos. Muito bem. Parabéns pelo livro. Obrigada pelo testemunho e tudo a correr bem, Jéssica. Muito obrigada. Olha, parabéns por ontem. Parabéns por ontem. Obrigada. Achei que foi um programa cheio de poder feminino. As mulheres foi um bocadinho, as mulheres arrasaram. Quer dizer, à exceção de Raminhos, que Raminhos arrasa qualquer um. Com o seu jeito muito próprio. Nós daqui a pouco já vamos mostrar os bastidores, vamos rever aqui alguns momentos e vamos receber a Cátia também. Ela que acabou por sair. Um beijinho, Jéssica.